Olá, hoje a gente mergulha num momento, assim, de altíssima tensão na história da Reforma. Estamos falando do capítulo 10 de O Grande Conflito, Alemanha. Exato. O cenário é o seguinte: Martinho Lutero, a grande voz do movimento, acaba de fazer aquela defesa histórica na Dieta de Worms e, de repente, ele some, desaparece do mapa. E a pergunta que fica no ar e que é o centro da nossa conversa hoje é essa: o que acontece com o movimento de fé quando seu líder mais visível é de repente tirado de cena? É uma pergunta fundamental, né? Com certeza. E o que vem a seguir é um estudo de caso fascinante sobre fé e fervor. Com Lutero fora, escondido para sua segurança, um vácuo de liderança se abre. E nesse vácuo, as coisas começam a ferver. Exatamente. De um lado, a liberdade que a mensagem da reforma trouxe, do outro, o perigo do extremismo, de pessoas que pegam essa liberdade e a transformam numa arma. Então o foco hoje é entender como os princípios da reforma foram testados, não pelos inimigos, mas, de certa forma, por amigos, né? E como Lutero respondeu a essa crise. Isso, uma crise que ameaçava destruir tudo por dentro. Certo. Então vamos para o epicentro disso tudo, a cidade de Wittenberg. Com Lutero ausente, alguns seguidores começam a achar que a reforma não está indo rápido o suficiente. Pois é. E aí que surgem essas figuras que o texto chama de fanáticas. Homens que sentem que a mudança precisa ser forçada. Imposta. Eles decidem tomar as rédeas nas próprias mãos. Exato. E o ponto crucial para a gente entender a mentalidade deles é a base da autoridade que eles reivindicavam. Não era nos escritos, não era nos princípios que Lutero estabeleceu. Era algo diferente. Totalmente. Eles alegavam ter revelações diretas de Deus. Diziam: Deus falou comigo. Ou seja, colocavam os próprios sentimentos, as próprias ideias, acima da autoridade das Escrituras. É um desvio muito perigoso. É quando o eu sinto se torna mais importante que o está escrito. Perigosíssimo. E essa mentalidade leva a ações bem concretas e violentas. Eles não ficam só no campo das ideias. Eles partem para a prática. Sim, começam a destruir imagens em igrejas, a interromper cerimônias à força, tentam abolir a missa pela intimidação. Basicamente, usam a coerção para impor a visão deles de pureza. O que é uma ironia trágica, né? Enorme. O movimento que nasceu para libertar as consciências da tirania religiosa corria o risco de virar uma nova tirania. Estavam combatendo intolerância com mais intolerância. E perigo era imenso. Isso mancharia a reputação de todo o movimento, daria aos inimigos a desculpa perfeita para esmagá-lo, sabe? A causa estava prestes a se autodestruir. Então o cenário é esse. Wittenberg está pegando fogo, metaforicamente. E Lutero está lá, escondido, seguro, mas recebendo as notícias. A questão é, o que ele faz? E ele escolhe o caminho mais arriscado. Ele não consegue ficar parado. Ele escreve algo como: eu não posso mais ficar aqui. Precisa enfrentar a ira do imperador e do mundo. Ele decide voltar, mesmo sendo um fora da lei. Ele volta para Wittenberg e a notícia se espalha como fogo. A igreja fica lotada. Imagina a expectativa no ar. Todo mundo dividido. Os radicais esperando apoio, os moderados esperando ordem. E os inimigos esperando que ele dissesse algo que o condenasse de vez. A pressão devia ser esmagadora. Sim, agora ele vai soltar os cachorros, vai declarar a guerra. E em vez disso, ele sobe no púlpito e joga um balde de água fria em todo mundo. É um dos momentos mais poderosos da vida dele. Durante 8 dias seguidos, ele pregou. E o foco não era condenar as pessoas, mas restabelecer o princípio central. Ele até concorda com os radicais em um ponto, né? Sim, ele diz, olha, a missa como era praticada tem erros sim, precisa de reforma, mas ele discorda radicalmente do método. E as palavras que o texto registram são a essência de tudo. O que ele diz? Ele diz que ninguém seja arrancado dela pela força. Devemos deixar o assunto nas mãos de Deus. Sua palavra deve agir, e não nós. Essa distinção é tudo. A palavra deve agir e não nós. É uma ideia que parece simples, mas é, uau, radical. Muito. Ele continua.
Temos o direito de falar, mas não temos o direito de agir. Preguemos, o resto pertence a Deus. Ele está dizendo que a verdade não precisa da nossa violência para se defender. Exatamente. É quase como se ele estivesse ensinando as pessoas a desaprender a violência. Ele está dizendo: vocês estão tentando usar as ferramentas do império, a força, para construir o reino de Deus. Isso nunca vai funcionar. A verdadeira mudança, a conversão, não acontece quando se quebra uma estátua. Não. Acontece quando a palavra de Deus quebra um coração endurecido. E isso só Deus pode fazer. Nossa parte é pregar. O resultado, a transformação, pertence ao Espírito Santo. Mas essa abordagem não era incrivelmente arriscada, tipo confiar só na palavra, enquanto os inimigos usavam a espada, a fogueira? Era um profundo ato de fé. E para mostrar que não era só uma teoria bonita, ele usa a própria experiência como o maior exemplo. E como ele faz isso? Ele diz: e enquanto eu dormia, a palavra que eu preguei enfraqueceu o papado como nenhum príncipe ou imperador jamais conseguiu. E, no entanto, eu não fiz nada. A palavra sozinha fez tudo. Uau! Enquanto eu dormia, a palavra fez tudo. Com isso, ele se tira do centro da história. Completamente. Ele está dizendo que a reforma não é sobre Martinho Lutero, o grande homem. É sobre a palavra de Deus. Isso foi um golpe mortal no culto à personalidade. E garantiu a sobrevivência do movimento para além dele mesmo. Exato. E o resultado prático em Wittenberg foi imediato. O texto diz que a palavra de Deus quebrou o encanto do fanatismo. A ordem foi restaurada, a paz voltou. Ok, funcionou em Wittenberg, onde ele estava presente. Mas e no resto do império? A perseguição externa não parou. Pelo contrário. E aqui a gente entra numa das grandes ironias da história, que o texto destaca muito bem. A paz em Wittenberg leva a mais perseguição em outros lugares. O movimento está sendo dispersado, desmantelado. Parece uma derrota, né? Parece. Mas acontece exatamente o contrário. É como tentar apagar um incêndio num campo seco batendo nele. Você só espalha as brasas. E cada pregador que fugia se tornava um missionário. Involuntário, mas um missionário. O texto nos lembra das palavras de Cristo. Quando, porém, vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra cidade. É o que eles fazem. E essa fuga forçada acaba se tornando o motor da expansão. Exatamente. Eles chegavam a novas cidades, novos vilarejos, lugares que talvez nunca tivessem ouvido a mensagem de forma tão direta. E encontravam portas abertas. Sim. Se não podiam pregar nas igrejas, pregavam em casas. Se não podiam em casas, pregavam a céu aberto. A perseguição, que queria silenciar a mensagem, acabou dando um megafone para ela. Ela forçou o movimento a se descentralizar, a virar uma rede. Perfeito! A diversidade se tornou o motor da expansão. E o resultado, como o texto coloca, foi que a verdade se espalhou com poder irresistível. É uma lição profunda sobre como os planos humanos, muitas vezes, acabam produzindo o oposto do que pretendiam. Sem dúvida. E toda essa experiência, a crise interna e a perseguição externa, forjou a identidade do movimento. E isso nos leva à grande lição que o capítulo tira de tudo isso. Certo. Depois de todo esse caos, qual é o princípio duradouro que fica? É a reafirmação do que ficou conhecido como o grande princípio protestante. A Bíblia, e somente a Bíblia, como a única regra de fé e prática. Faz todo sentido. Pensa bem. Os reformadores estavam sendo atacados de dois lados. De um, o poder papal dizia: sigam a tradição, a autoridade da igreja. Do outro, os fanáticos diziam: sigam minhas revelações, meus sentimentos. Diante dessas duas vozes, a única âncora segura, a única bússola, era voltar para as Escrituras. Isso. A experiência de Wittenberg provou que qualquer desvio disso, mesmo com as melhores intenções, levava ao caos. E o texto traz essa reflexão para o presente, né? Não fica só na história. Sim, e essa é uma das forças da análise. A conclusão é que a mesma batalha continua hoje. A tendência de colocar a autoridade humana, seja tradição, opinião popular ou sentimentos pessoais acima da palavra de Deus, não desapareceu. Então a lição de Lutero, essa confiança radical no poder da palavra, continua sendo vital. Tão vital hoje quanto foi naquela época.
É um chamado contínuo à introspecção, sabe? Onde está nossa autoridade final? É nos nossos sentimentos, na cultura ou num claro assim diz o Senhor? Recapitulando então a nossa análise, começamos com o vácuo deixado por Lutero, que foi preenchido pelo fanatismo, ameaçando a reforma por dentro. Vimos a resposta magistral de Lutero, não com força, mas com uma confiança total no poder da palavra de Deus. E por fim, vimos a ironia de como a própria perseguição, que deveria esmagar o movimento, acabou sendo um motor da sua expansão. Exato. Esse episódio serve como um estudo de caso profundo sobre a natureza da verdadeira mudança espiritual. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Qual seria? No mundo que valoriza tanto a ação imediata, a força, os resultados visíveis, como a atitude de Lutero nos desafia? Essa confiança de que a verdade por si só tem poder para mudar o mundo, sem precisar da nossa coerção. Como isso confronta a nossa impaciência? É uma boa pergunta. Onde, nas nossas próprias vidas, a gente traça a linha entre uma paixão fervorosa pela verdade e um fanatismo que, no seu zelo, acaba desrespeitando a liberdade do outro e tentando fazer pela força o que só a palavra pode realizar no coração.